Bora falar sobre mercado da bola envolvendo jogadores brasileiros? Antony, futuro decidido, fica no Manchester United ou vai para o Real Betis? Você vai saber no vídeo de hoje. O goleiro Ederson se transferiu do Manchester City e já tem um novo destino, segundo a imprensa lá da Inglaterra. E o Paquetá, será que a decisão de ficar no West Ham foi a melhor para ele? Me preocupa um pouco e eu vou te contar por que também no vídeo de hoje. Sem muita enrolação, começar falando sobre o Antony, que sim, se transferiu para o Real Betis da Espanha, volta em definitivo para o clube espanhol, já foi até anunciado pelo clube nesta segunda-feira, data que eu gravo, dia 1º de setembro, foi vendido pelo Manchester United por 22 milhões de euros, mais 3 possíveis milhões em bônus, que podem chegar a 25 no total, sendo que o Antony foi comprado pelo United por quase 100 milhões de euros, a maior compra da história do United. E agora ele sai por um quarto desse valor, porque realmente era isso que os outros clubes estariam dispostos a pagar, mas as informações são do Fabrício Romano e, de acordo com ele, um especialista no mercado de transferências, o United ainda terá direito a 50% de uma venda futura do Antony. Então, assim, de acordo com o que o United poderia fazer, foi até positivo, né? Se livra de um alto salário. E pro Antony, cara, fico muito feliz dele voltar pro Real Betis. Ele até tinha outras propostas, mas o Real Betis ele já estava adaptado, foi uma liga que ele se entregou muito bem, se entendeu muito bem com os companheiros e agora ele volta segue num cenário competitivo. Apesar de não ser uma Premier League, a La Liga ainda é muito forte e o Antony, na temporada passada, ele fez 9 gols e deu 6 assistências em 26 jogos pelo Betis, números que praticamente são idênticos ao do Manchester United, só que numa quantidade muito menor de jogos. Pelo clube inglês, foram 12 gols e 5 assistências em 96 jogos, realmente assim um flop do Antony no Manchester United, mas para a seleção brasileira uma notícia muito positiva. O Antony já havia sido convocado pelo Carlo Ancelotti na primeira lista, nessa última agora, para os jogos contra Chile e Bolívia, ficou de fora porque não participou da pré-temporada nem com o United, nem com o Real Betis, ficou só treinando, então realmente não tinha como convocar o Antony, mas a notícia dele voltar para o Real Betis me empolga muito. Claro, tem uma concorrência muito grande, Rafinha, Rodrigo, o próprio Luiz Henrique e outros que provam Malcom. Então tem vários pontas direitos, o Estevão também, principalmente, o Savinho. Então temos vários pontas por ali e eu acreditava que seria muito difícil pro Antony voltar, mas o futebol que ele entregou pelo Betis é assim, se ele mantiver esse nível na próxima temporada, ele tem tudo para ser um forte candidato a estar na lista da Copa do Mundo. Então vamos acompanhar de perto aí, mas enfim, fato é que a notícia da ida do Antony pro Real Betis é muito positiva. Antes de eu te falar sobre o Ederson e sobre o Lucas Paquetá, peço o seu like, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, é rapidinho, não custa nada. E se você é novo por aqui, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo, estou aqui na cobertura da seleção brasileira, então se você curte o tema, se inscreva para receber histórias, análises, informações, tudo que envolve o Brasil, eu tento trazer por aqui. Falando sobre o Ederson agora, goleiro, segundo o The Guardian, já tem a transferência acertada para o Fenerbahçe da Turquia por 14 milhões de euros, uma quantia assim significativa para um goleiro, apesar de ser um goleiro de alto nível. O Ederson, que ficou de fora da última convocação, não vinha jogando pelo Manchester City, agora é vendido ao Fenerbahçe, que vai disputar a Liga Europa. Ou seja, o Ederson sai de uma liga muito competitiva para ir para uma bem menos, que é a Liga Turca, vai disputar a Liga Europa, que é ali o segundo escalão do futebol europeu, mas me incomoda um pouco essa troca por causa disso, né? Ele é um passo abaixo na carreira, ele tá saindo de um clube em que ele era referência, ganhou tudo que era possível, para ir para um time que, assim, é um time gigante da Turquia, claro, inclusive ele estava sendo disputado pelo Galatasaray também, mas quem levou a melhor foi o Fenerbahçe, que foi eliminado nas classificatórias da Champions pelo Benfica. Então ele vai para um time que, sim, beleza, vai disputar ali o campeonato turco, para brigar pelo título. Pela Liga Europa também acho que pode chegar longe, umas quartas de final, quem sabe. Tem bons jogadores lá no Fenerbahçe, inclusive anunciou o Asensio também, aquele ex-PSG, Real Madrid, tem outros jogadores bons por lá, mas é um passo abaixo na carreira do Ederson, que já não vinha bem na temporada passada. E aí, o Manchester City anunciou o substituto já não anunciou, mas está tudo acertado também, segundo o The Guardian, que é o Donnarumma, né, o melhor goleiro da temporada
europeia no ano passado. Inclusive me surpreende, porque o jogo com os pés dele não é nem perto do Ederson, mas isso é papo para outro canal. Aqui a gente está falando sobre o Ederson. Mas aí a minha questão é o seguinte, eles venderam o Ederson porque iriam contratar o Donnarumma ou eles só contrataram o Donnarumma porque já queriam vender o Ederson? Entende como é diferente? O que eu quero dizer é o seguinte, eles queriam ficar com o Ederson e aí a proposta chegou, eles viram aqui a oportunidade do Donnarumma, pensando a longo prazo também, contrataram, ou eles já tinham entendido que não dava mais para o Ederson ser o goleiro titular? Acho que essa é uma grande diferença de avaliação que não tem como a gente saber. Fato é que o Ederson vinha jogando mal pelo Manchester City, ficou fora dessa convocação merecidamente, mas é muito importante que ele se recupere lá no Fenerbahçe, porque a gente ainda não tem um substituto à altura para o Alisson. Bento, Hugo Souza, Lucas Perry, todos esses goleiros que a gente pensar, nenhum, ao meu ver, chegou no nível ou está próximo de atingir o nível que o Ederson já apresentou. Então é muito mais fácil para o Ederson retomar o nível dele, até porque a gente ia ter um goleiro com experiência de Copa, de experiência de final de Champions, que não sentiria pressão se fosse acionado e com um jogo com os pés excepcional se não for o melhor do mundo. Então torço muito pela recuperação do Ederson, mas me preocupa um pouco esse destino dele, que é o Fenerbahçe. Vamos ver aí também o que a gente vai poder analisar do Ederson aí nas próximas datas FIFA. E o Paquetá, hein? O Paquetá fica mesmo no West Ham. Pra ser bem sincero, por que me preocupa essa permanência do Paquetá? Eu vi alguns jogos do West Ham, e não só pelos jogos, né, pelos resultados, é um time bem fraco. E aí, nas últimas temporadas, inclusive, nunca passou de 9º lugar. Desde que o Paquetá chegou, o West Ham ficou em 14º, 9º lugar e 14º de novo na Premier League. Sempre na parte de baixo, sem grandes companheiros para o Paquetá. Vendeu agora o Kudus. Nessa temporada parece que o nível da Premier League todo aumentou e do West Ham diminuiu. Então, eu não vejo muito futuro pro Paquetá ali, tava torcendo, pra quem não sabe, né, o Paquetá tava negociando aí uma possível saída pro Aston Villa, só que estava disposto a pagar até 47 milhões de libras ao West Ham, só que as condições do negócio inviabilizaram isso, informação do GE, para dar os créditos aqui certinho, mas o Paquetá acaba ficando no West Ham, não sei até que ponto por decisão dele, até que ponto por decisão do West Ham. Pela notícia foi que o West Ham não quis, mas a comemoração do Paquetá que eu tô colocando aqui na tela nesse momento, dele, que ele faz o gol e aí sai comemorando, desliga o telefone na cara, né? E beija o escudo do West Ham, me dá a entender que o Paquetá também queria ficar no West Ham. Vi essa discussão, pô, mas ele vai sair do West Ham pra ir pro Aston Villa, é trocar 6 por meia dúzia. Não é. O Aston Villa é muito melhor treinado, tem o Unai Emery lá, foi um dos melhores times da Premier League, vai disputar a Liga Europa, se não me engano. Então, tá muito mais acima, tem um time muito mais competitivo do que do West Ham. E o Paquetá faltando um ano para a Copa do Mundo, eu entenderia esse movimento. Acho que o Paquetá tem futebol até para mais do que o Aston Villa. Mas faltando um ano, pô, vou sair daqui, vou para um time de um pouquinho melhor do que o West Ham e a partir disso depois eu vejo o que eu faço. Ao meu ver, era um movimento que fazia sentido, mas parece que nem ele, nem o West Ham quis. Claro que isso não inviabiliza o futebol do Paquetá, ele pode se destacar, mas é mais ou menos o caso do Neymar. É muito mais difícil você se destacar num Santos, ou no caso do Paquetá, no West Ham, do que num time de alto patamar, né? De outra prateleira. Então ele vai ter que se mostrar mais competitivo, mais, assim, participar mais do jogo num time muito pior do que teria que ser no Aston Villa, que um time joga mais pra ele, né? Ele teria uma responsabilidade muito menor, mas assim, também tem pontos positivos. No West Ham ele é adorado pela torcida, é o cobrador de pênaltis, tá ambientado, a gente não sabe, né? Às vezes chega no Aston Villa também, vira reserva, mas a permanência dele no West Ham não é algo que me agrada muito. E eu fiquei surpreso com a convocação dele, pra ser bem sincero, nessa data FIFA, porque eu entendia que ele agora sim ele poderia começar a mostrar o futebol dele, porque na temporada passada ele caiu muito de nível, mas é um cara assim, diferente. O Paquetá pra mim é um dos melhores, assim, em termos de auge, se a gente for pegar aí nos últimos anos, é um dos melhores meio-campistas que a gente teve na seleção brasileira. Não que o nível seja muito alto, mas o Paquetá, dentre aqueles que foram convocados, foi um dos que mais entregou aí desde 2020, pra gente fazer mais ou menos esse paralelo. Então, a gente torce para que o Paquetá retome o futebol dele, porque se retomando, cara, é papo de ser titular da seleção brasileira, se é que já não vai ser contra Chile e Bolívia. Enfim, quero saber a opinião de você sobre os mercados aí dos brasileiros. Ederson, Paquetá, Antony, gostam das decisões deles, gostam do destino? O que vocês projetam aí para esses 3 jogadores?
Não se esqueça do like, de se inscrever, e para você que ainda não assistiu, tô deixando aqui na tela a minha análise sobre outros 10 jogadores que transferiram de clube aqui nessa janela. 10 jogadores dos principais brasileiros, Samuel Lino, Estevão, Lucas Perry, entre outros, tá tudo aqui nesse vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.